Sim, estamos diante de um momento histórico. E eu quero que você reflita comigo aqui a respeito da eleição do novo Papa, o líder maior da Igreja Católica. Porque na tarde de hoje foi eleito o Papa Leão XIV, que é o cardeal Robert, deixa eu ver o nome dele aqui para não falar errado, é o Robert Prevost. Surpreendentemente, os cardeais da Igreja Católica elegeram um Papa americano. Muito bem, vamos falar sobre isso? Antes de eu falar sobre o que o Papa, afinal de contas, tem a ver com os evangélicos, eu vou falar um pouco do que o Papa não tem a ver com os evangélicos. O que é que o Papa não tem a ver com os evangélicos? Quais são os pontos de ruptura quando falamos de Igreja Católica e Igreja Evangélica? Seja muito bem-vindo à TV Escuta, eu sou Elésio Carolive e queria te pedir humildemente que você deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, porque é essa maneira de você nos ajudar a seguir adiante. Estamos diante de um fato histórico, porque de fato é histórico. A Igreja Católica é a única instituição no mundo que consegue manter uma organização milenar. Não é nem secular, é milenar. De promoção de um líder maior dirigindo uma congregação de crentes que reúne cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas no mundo todo. E é uma organização, que nós devemos dizer, fantástica. Prova disso foi agora esse conclave, onde foi eleito o Papa Leão XIV. Mas por que falar do Papa? Bom, primeira coisa, nós temos que dizer a você, meu irmão, minha irmã, que está aqui, que nós temos todo respeito a toda a cristandade, todos os irmãos, todos os cristãos. Mas sim, há uma diferença entre protestantes, reformados, evangélicos e os católicos. Então, o que é que os evangélicos e reformados e protestantes não têm a ver com o Papa? Primeira coisa é que os evangélicos são fruto da reforma protestante do século XVI. Reforma protestante pronunciada primeiramente na Alemanha pelo padre agostiniano Martinho Lutero. Coincidentemente, o Papa que foi eleito hoje, o Papa Leão XIV, também é da congregação dos agostinianos. A gente pode falar no outro vídeo a respeito de Santo Agostinho e da congregação agostiniana e o seu legado na cristandade como um todo. Então, a primeira coisa é essa. Então, quando houve esse rompimento, a princípio o rompimento não se dizia como sendo algo que provocasse uma ruptura de saída da igreja, mas não houve acordo. Na época, o Papa não quis conversa, e a Alemanha protegeu Lutero, e Lutero, então, foi firme nas suas premissas, foi fiel no sentido macro da sua fé, mantendo firme aquilo que ele ouviu pela leitura dos evangelhos, né? Onde diz que o justo viverá pela fé. A partir dali, começam a acontecer outras reformas, como a de Calvino, de João Calvino. Também nós tivemos depois a reforma, mais à frente, uma reforma anglicana, que não está diretamente ligada a essa reforma protestante, mas que também sofreu esse impacto, também teve esse impacto. E, posteriormente, nós vamos ter o evangelicalismo, né, com um grupo que, já muitos e muitos séculos antes, já se pronunciava contra várias práticas que aconteciam dentro da Igreja Católica, que eles foram chamados depois, inclusive perseguidos pelos protestantes reformados, que são os anabatistas. Desses anabatistas, tivemos também a dissidência de vários grupos, e tivemos aí várias e várias denominações surgindo a partir dessa reforma protestante, e sim, pentecostalismo, por exemplo, que surgiu no começo do século XX aqui no Brasil, final do século XIX nos Estados Unidos, é fruto, sim, também dessa reforma, porque nós caminhamos na linha do tempo desta reforma cristã, baseado nas escrituras sagradas, na sola escritura, na revelação de Deus, na importância da igreja, da tradição,
da igreja como um todo, da igreja universal como um todo, e não somente a igreja simplesmente institucionalizada. Então, o Papa, que é eleito pela Igreja Católica, ele é um líder da Igreja Católica, e digamos que da Igreja Católica Romana, que tem os seus primórdios não na era apostólica. Eu sei que muitos católicos não gostam quando a gente faz essa reflexão, mas a verdade é que a Igreja Católica Romana, ela remonta do século III para o século IV, com Constantino. Tá bom? Então, os evangélicos não têm a ver com o Papa por isso. Então, ele não está sob a liderança do Papa, apesar da maioria dos evangélicos hoje respeitar a liderança do Papa, respeitar os irmãos católicos. Os evangélicos protestantes estão se dedicando mais ao academicismo, estão estudando mais para saber separar as coisas. Pregamos o evangelho, pregamos a graça de Deus, é o poder de Deus que pode alcançar cada coração em cada vida e convencendo cada um dos seus pecados. Dito isso, o que é que o Papa tem a ver com os evangélicos? Bom, o Papa tem a ver com os evangélicos a questão, gente, de que muitas das pautas que hoje são defendidas pela Igreja Católica também são defendidas, pelo menos pela maioria das igrejas evangélicas. Tá? Por exemplo, a pauta do aborto. A maioria das igrejas evangélicas é contra o aborto, assim como é a Igreja Católica. A pauta também da família, da tradição da família, da preservação do casamento. Apesar de todos os problemas que temos enfrentado nessa área, sim, a maioria dos evangélicos tradicionais conservadores são contra o divórcio, são a favor da família e da família tradicional. A pauta LGBTQIA+. A maioria dos evangélicos também tradicionais acolhem os gays, homossexuais, LGBTQIA+, porém separam a doutrina e os costumes da igreja desse acolhimento em amor. A Igreja Católica também acolhe, porém não integra, né, esse público nas suas liturgias, nos seus trabalhos ministeriais, assim como acontece na maioria das igrejas evangélicas tradicionais. Então, existem muitas pautas cristãs que são defendidas tanto por católicos como por evangélicos, e nisso é importante que os evangélicos entendam que a eleição de um papa é um termômetro também para se observar o que vai acontecer no mundo. Porque se você tem um papa que vai subir a cadeira como um monarca, como alguém que tem tanto poder, e ele é, por exemplo, muito liberal, muito aberto, muito progressista, vai contra as pautas dos conservadores evangélicos. Se ele é um conservador muito rígido, né, muito criterioso, né, por exemplo, contra ecumenismo, ou que não quer diálogo com protestantes, também pode trazer algum tipo de prejuízo para os evangélicos. Então, perceba que sim, nesse sentido, tem a ver com a espiritualidade e com a fé evangélica. Porque, afinal de contas, nós temos hoje, dentro do cristianismo, uma ampla gama de áreas de atuação com suas diversas ramificações e com suas diversas formas de interpretação bíblica, interpretação da tradição, enfim. Mas, sim, tanto católicos romanos, como ortodoxos, como protestantes, evangélicos, coptas ou outros tipos de cristãos espalhados pelo mundo, guardam aquilo que é essencial, né, e que está nas Escrituras Sagradas, que foi ensinado pelo próprio Cristo. Ok? Então é isso. No outro vídeo nós vamos conversar um pouco mais a respeito do perfil desse novo Papa. E você, meu irmão, minha irmã, que é evangélico, que é cristã, nós devemos seguir o que a palavra de Deus nos ensina. Você não concorda comigo? Devemos orar pela paz do mundo, orar pela paz de todos, orar também pelos católicos, orar também pelos evangélicos, porque sim, assim como nós temos muitos católicos que necessitam de conversão, talvez, né, ao Cristo, nós temos também muitos evangélicos que necessitam desta mesma conversão ao Cristo
e aquilo que ele nos ensinou. Ok? Então, deixo aqui meu abraço fraterno para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.